Olá, eu quero contar para você como é que foi o curso de Técnicas de Criatividade do Murilo Gun. Para quem terminou o curso de Reaprendizagem Criativa, disponível de forma gratuita agora na época da pandemia, ele disponibilizou também o Técnicas de Criatividade. Segundo o Murilo, foram 290 mil pessoas que se inscreveram no Reaprendizagem Criativa, somente 40 mil terminaram em tempo hábil, podendo fazer assim de forma gratuita o Técnicas de Criatividade também. Então, Técnicas de Criatividade é um curso menor, são 6 horas de curso e mais algumas horinhas extras de material bônus, né? Um dos materiais que eu acho muito importante, na verdade eu acho importante começar por ele, é uma palestra que o Murilo dá que se chama O Segredo do Sucesso. Lá ele conta, logo depois que ele volta do Vale do Silício, né? Ele faz essa palestra, ele conta um pouco da vida dele e o histórico. E isso é muito legal. Então eu sugiro você começar. Vai no YouTube, pesquisa Segredo do Sucesso de Murilo Gun e começa assistindo essa palestra antes de ver o curso. Uma coisa interessante do curso é que Murilo dá realmente muitas referências bibliográficas, indica muitos livros. Um que ele faz referência especial se chama Abundância, do Peter Diamandis, que é um dos donos lá da Singularity University no Vale do Silício. Então eu também já li esse livro, indico pra caramba, é como você vê o mundo de uma forma mais positiva. Outra coisa que o Murilo faz que é muito bom nesse curso é que ele pega teorias famosas de criatividade e cita elas, mas ele interfere, modifica e traz o seu conhecimento para elas. O foco das técnicas não é um foco puramente artístico, de criatividade artística, mas de criatividade no sentido de é uma forma de resolver problemas. E hoje em dia todo mundo tem problemas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e ele vai te ensinando um mindset para você resolver problemas de uma forma diferente, de tentar ter um outro ponto de vista. E isso é muito interessante. Então, o curso é dividido em vídeos. Cada vídeo é uma técnica específica com exemplos da sua aplicabilidade. Uma ressalva que o Murilo coloca antes, que eu também acho muito importante, é que você tem que pegar a técnica, fazer, construí-la, desconstruí-la e usar da forma que você achar melhor. Então ela tem que ser usada de uma forma particular para você. Isso que é importante, a prática dessa técnica e a modificação dessa técnica conforme você achar necessário. Então vamos lá. A primeira técnica se chama Zoom Out. O que ele fala é muito interessante. Você observa, você tem que usar o seu look set, que ele falou no outro curso de reaprendizagem criativa. Então, através do seu nova configuração de olhar, não só de mente, você vai observar coisas no seu dia a dia. E essa importância da observação, né, é muito interessante. Então, você observa um problema ou uma questão particular e você dá um zoom out, você se afasta daquele problema para entender quais são os padrões e quais são as regras daquilo. E isso fica muito abstrato, né? Mas ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala que estava num bar um dia e observou do outro lado da calçada um catador de latinha, que ele colocava as latinhas, espalhava todas as latinhas pela calçada inteira, fazia uma bagunça ali. Só que ele estava organizando para que os carros passassem e as latinhas fossem amassadas pelo carro. E ele ficou vendo aquilo e pensou, olha que legal, ele vai ter o trabalho de pisar em cada latinha, de amassar cada latinha individualmente. Só que ele está delegando essa ação para uma força extra, né, a ele, e que já vai acontecer de qualquer forma. Quer dizer, ninguém está tendo uma energia extra, um trabalho extra para aquilo acontecer. Esse é o zoom out. A ideia não é amassar latinha com o carro. A ideia é como se faz para usar uma força extra, né? Que já vai acontecer e que você só vai utilizar parte daquela força para você fazer o seu trabalho ou resolver o seu problema, igual o cara estava fazendo. Então ele fala, é assim que funciona as hidrelétricas, né? Elas utilizam da força da natureza para criar energia. Então, como esse zoom out, de uma forma bem out mesmo, pode te dar inputs
para você entender o mecanismo de funcionamento de certas coisas e aplicá-lo em outras situações de forma criativa. Esse é o tipo de zoom out que ele explica. Segunda técnica se chama técnica de brainwriting. Né? Em vez de ser brainstorm, e storm é tempestade, né? Traz aquela questão de caos, aquela questão de não organizado, um monte de gente falando ao mesmo tempo, jogando ideias. O brainwriting, né, é uma metodologia baseada no brainstorm, mas ela é o seguinte... ao invés de cada um soltar uma ideia inicialmente, e você sabe que o que é dito não pode ser desdito, e o que é dito influencia. Então, uma pessoa começa a dar uma ideia ou falar alguma coisa, ela já vai influenciar todas as outras do grupo para aquele tipo de opinião ou para aquele viés de pensamento. Então, quando você tem que resolver um problema, coloca todo mundo sentadinho, separado, né? Isolado mesmo, com um post-it. E cada pessoa vai escrever. Cada post-it vai ser uma ideia. Cada post-it vai ser uma opinião. E a pessoa vai escrever vários post-its com várias ideias e várias opiniões. Depois vai ter a leitura dessas ideias. Então cada um teve um pensamento individual primeiro, né? Se pensou individualmente. E depois você cola os post-its na parede. E categoriza de forma conjunta com a equipe aqueles post-its. Tira os duplicados, categoriza os outros e aí depois tem uma segunda rodada. Senta todo mundo de novo, todo mundo já ciente das ideias iniciais, escreve novamente, porque pode ter uma combinatividade, lembra da palavra que ele usou no outro curso? E aí, depois de 2 rodadas, é que se tem uma reunião formal para discutir conjuntamente as ideias. Mas você não isola algumas ideias, você faz com que a pessoa tenha um pensamento particular, individual, e que ela seja livre para colocar em cada post-it uma ideia só, e depois outra rodada para ter a combinatividade de ideias, e depois uma reunião para que seja discutido, categorizado e priorizado as ideias e as soluções. Então, ele fala que essa é uma forma mais inteligente de você fazer um brainstorming. E até individualmente, né? Se você quiser fazer, não em grupo, mas você sozinho, você categoriza, pega de novo, você sozinho em outro momento, até com outra cabeça, senta e vê de novo. Uma terceira técnica que ele cita são os mapas mentais. Vários autores já deram várias ideias de mapas mentais para você organizar o seu pensamento. Um que eu gostei muito que ele citou é o 5W2H. O que é? É justamente você responder os 5 Ws, que são what, why, when, where e a. Calma aí, lembrei, é o who. E aí depois os 2 Hs são o how e o how much. Então, através dessas perguntas, né, de o que, onde, como, quando, quem, quanto, você vai começar a entender o seu problema e começar a escrevê-lo e entender melhor como é que ele está estruturado. A quarta técnica é a técnica de pensamento construtivo, ou como ele gosta de chamar, a técnica do advogado do anjo. O advogado do anjo, diferentemente do advogado diabo, que gosta de valorizar e pegar a parte ruim da ideia e criticar, o advogado do anjo, ele aceita a proposta e ele vê a opinião e tenta pegar qual é a melhor parte dela. Então ele olha aquilo e pensa, segundo ele, what I like the most, o que eu gosto mais nessa situação. E a partir dessa resposta, ele vai trabalhar com isso. Então nunca critique de uma forma a destruir uma opinião como um todo. Mas pense, o que eu gosto mais nisso? E tira a parte boa. O Murilo veio da comédia, né, do improviso, ele fazia vários stand-ups, e o que ele faz um paralelo com esse universo é que ele fala que na comédia, quando você está fazendo uma improvisação e te joga um problema, você tem que aceitá-lo e você tem que falar sim para ele. Então essa é a técnica, fazendo um paralelo, que você deve falar sim para a proposta que te colocam, para o problema que te colocam, para a solução que te colocam. Você vai falar sim. Vamos pensar o que é melhor nisso, até se não for uma opinião boa, né?
Eu lembro muito de uma peça de teatro chamada Zenas Improvisadas, com Fernando Caruso, com Marcelo Adnet, com Gregório do Vivier. E é uma peça completamente improvisada na hora, com a ajuda da plateia, que às vezes cita, grita, ou tinha até escrito no papelzinho algumas coisas que iam nortear toda aquela cena que acontecia ali na sua frente de forma de improviso. E muitas vezes a gente acreditava que aquilo tinha sido combinado, que aquilo tinha sido trabalhado antes, ou que a pessoa que está na plateia tinha sido contratada. Mas não, era tão bom e era tão orgânico que você pensava que era combinado. Isso é o maior elogio pro comediante, na verdade, né? Mas é porque eles pegaram sim, eles fizeram sim a proposta e embarcaram nisso. Então tá aí a importância de validar qualquer opinião ou qualquer solução que seja colocada na mesa, né? E não julgá-la e tirá-la, né? E outra coisa, às vezes a gente fica numa reunião ou num espaço criativo fazendo um próprio crivo interno, né? Não vou falar isso, senão vão me achar idiota. Não vão falar isso, senão não vão gostar da minha opinião. Ou vão falar, né? Ou vão me criticar. Então a gente fica aqui internamente fazendo uma análise e se criticando, enquanto a gente tem que falar sim, mas pegar o melhor daquela opinião, né? E jogar para uma discussão. Então, esse é o ponto dessa técnica. Uma outra técnica é baseada no livro do Risco Calculado, do Ben Carson. Ben Carson é um médico, na verdade, fez várias cirurgias muito complicadas de crianças siamesas, né? E ele no seu dia a dia tinha que tomar riscos muito calculados. Então, ele faz o BWA, Best Worst Analysis, melhor e pior análise. O que significa? Que você, assim, normalmente você está numa situação, numa encruzilhada, e você tem que se perguntar qual é o pior cenário se eu tomar esse tipo de decisão? Qual é o melhor cenário se eu tomar esse tipo de decisão? Só que isso não é suficiente, porque as pessoas esquecem que não tomar decisão também é uma decisão. Então, em vez de ficar nessas perguntas binárias, né, melhor e pior, ele coloca a importância de se usar um quadrante, né? Qual é a melhor e pior situação se eu tomar essa decisão? Melhor e pior. E qual é a melhor e pior situação se eu não tomar essa decisão? Melhor e pior caso eu não tome essa decisão. Então, esse pensamento ele tem que ser levado em conta na situação de tomar decisão e a situação de não tomar essa decisão e não fazer nada ou não fazer essa decisão específica. Então, é sempre um pensamento de 4 perguntas que você tem que ter e não 2. Outra técnica agora, baseada no livro Lean Startup ou Startup Enxuta, eles falam de MVP, ou o mínimo produto viável. Então o Murilo fala assim, quando você tem uma ideia, a primeira coisa é não se apaixonar pela ideia. Porque se você apaixona pela ideia, você começa a vê-la só com bons olhos e não começa a criticá-la de uma forma positiva. Então não se apaixone pela ideia, é a primeira coisa. E outra é a importância de você pivotar uma ideia no mínimo produto viável. Quer dizer, você tem uma ideia, você vai fazer com que ela seja executada de uma forma pequena, de uma forma mínima, mas que ela siga todo um fluxo de processo e seja feita no mundo real, né? Então é construir, medir, aprender, construir, medir e aprender, construir, medir e aprender de uma forma mínima. Então, que você reduza os seus custos, os seus gastos e otimize o seu entendimento daquilo e o seu entendimento, quais são os possíveis retornos, o que eu posso fazer para melhorar, né? O cliente realmente quer aquilo que você está dando para ele, né? Há realmente a demanda de cliente para aquilo. Então você pega uma mínima estrutura possível, mas uma estrutura completamente completa, né? E integrada e trabalhada no mundo real com clientes reais, né? Não parentes, amigos, mas com clientes reais, para ver se aquilo dá certo. Aí vem a técnica dos 5 porquês. É a técnica para você tentar chegar na razão e no porquê que aquilo é
necessário e aquilo é um problema, né? Porque às vezes a gente não consegue entender da onde vem aquele problema ou realmente qual é a causa, né? Então, para justificar ou para questionar se aquilo é realmente o problema e é realmente o cerne da questão, você tem que se questionar por quê. E aí, questionar depois a resposta a esse porquê. Então, por exemplo, um exemplo que ele dá é, por exemplo, temos que construir uma ponte aqui. Então, por que temos que construir uma ponte aqui? Porque as pessoas moram de um lado e as fábricas e o trabalho é de outro lado. E as pessoas têm que trabalhar. Mas por que as pessoas moram de um lado e as fábricas são de outro lado? Por quê? Porque foi construído assim há muito tempo atrás. Por que foi construído assim há muito tempo atrás? Porque o solo de um lado ele é mais resistente e o solo de outro é menos resistente. Foram feitas casas. Mas por que o solo de um lado é mais resistente e o outro solo é menos resistente? E pode chegar à conclusão que a questão não é fazer uma ponte de um lado para outro, mas é melhorar a estrutura de um lado para que fábricas venham para um lado e casas venham para o outro. Então, o porquê do porquê do porquê do porquê em cima das respostas. Então, é assim, perguntando do porquê do porquê do porquê em cima das respostas, é que se valida se realmente aquela solução ou aquele problema tem aquela causa de fato ou outra qualquer. Então, os 5 porquês em cima das respostas do porquê chegam no porquê razão, o porquê raiz. E aí você valida a sua percepção total. Outra técnica é a BCPS, que é o Buffalo Creating Problem Solving. Buffalo é uma cidade dos Estados Unidos que é referência em criatividade e tem várias conferências e institutos lá baseados nisso. E aí eu tive até que pesquisar, o Murilo citou várias, pareceu bem interessante. E eles têm o CIPSE, que é uma conferência anual de criatividade, que eu já coloquei aqui na minha listinha, possivelmente vou querer ir algum dia na vida. E pareceu bem interessante. Mas nesse instituto eles têm um modelo de pensamento para resolver problemas. E eles dividem em clarificar, idealizar, desenvolver e implementar, sendo que clarificar é a parte mais importante de você conseguir resolver um problema de forma criativa. Mas você tem que resumir esse seu problema com uma única pergunta provocativa. E esse é o desafio, né? Você conseguir chegar realmente no cerne da questão do problema, né? Com uma única pergunta provocativa. Murilo cita várias outras técnicas, mas eu vou terminar com essa que eu achei a mais interessante, que ele se chama a técnica do 7º chapéu. Tem um livro de Edward Bono que se chama Six Thinking Hats, os 6 chapéus pensadores, vamos dizer assim, em que ele coloca uma técnica de chapéu, realmente, cada chapéu tem uma cor e um modelo de pensamento. Então, você numa reunião, você vai colocar um chapéu de uma cor e vai responder a pergunta, o problema, com um mindset, com um modelo de pensamento daquele chapéu. Por exemplo, quem tiver com um chapéu branco vai responder somente baseado em fatos, em dados, sem dar nenhum tipo de opinião pessoal. É somente baseado em dados e fatos. O chapéu vermelho já é um chapéu da emoção, da intuição, então ele vai responder somente baseado nisso. O chapéu preto é um chapéu negativo, é como se fosse o advogado do diabo, ele vai responder de uma forma mais pessimista, mais negativo, vendo sempre o lado negativo de todas as situações. Aí, em contraponto, o amarelo vai ser o otimista, como se fosse o advogado do anjo, né, que ele já tinha comentado antes, mas de uma forma mais altruísta, uma forma mais ampla, né? E aí depois a gente tem o verde, que é um chapéu criativo, que vai trazer a inovação, a criatividade, um pensamento com a combinatividade. E o chapéu azul é o chapéu que vai cuidar e organizar de toda a estrutura da reunião, de toda a estrutura e o processo.
Mas aí o Murilo fala que faltou um sétimo chapéu. E tá aí eles interferindo na técnica do Eduardo Bono. Ele sugere um chapéu extra, o sétimo chapéu, o chapéu do louco. O chapéu daquele cara que é doidão, daquele cara que pensa fora da caixa. E aquele cara que vai pensar uma estratégia tipo moonshot, né? Que ele fala que eles chamam lá no Vale do Silício. Qual é aquela ideia mais louca que vai tipo jogar tudo na lua, mas vai abrir um espaço de pensamento para outros tipos de ideias. Esse novo sétimo chapéu, ele vai responder a uma pergunta: qual é a pior solução para esse problema? A pior solução, a solução mais desajustadas. E aí ele cita um livro muito interessante chamado A Economia dos Desajustados, como exemplo, como referência. Fica a dica aí também. Então, esse chapéu ele vai sempre perguntar qual é pior. E ele vai começar a reunião, porque ele vai começar falando das piores coisas, como a estrutura moonshot, para depois todo mundo pensar de uma forma mais divergente e abrangente, né, dos problemas, e vai fazer tipo um aquecimento. E também vai trazer o conceito do Vale do Silício, né? Fail fast, fail often. Então ele vai começar já fracassando para depois melhorar. E aí Murilo fala que esse chapéu não devia ser um chapéu, mas devia ser uma peruca que também é um chapéu. E ele vai desconstruir todo esse processo e vai abrir a cabeça das pessoas. Então essas foram algumas técnicas que eu citei aqui, que o Murilo utiliza no curso das técnicas de criatividade. E depois tem vários extras, que são aquela palestra do sucesso do fracasso, né? Que eu falei para vocês assistirem. Ele faz uma palestra falando como viajar de uma forma mais criativa e mais observadora, muito interessante também, com as técnicas dele. Depois ele tem uma outra série que ele explica como usar os post-its, que ele é o rei dos post-its, então ele explica a técnica dele de utilização de post-it de uma forma criativa. Então é isso, adorei o curso novamente, agradeço ao Murilo pela oportunidade de fazer o curso de forma de graça agora nesse momento da pandemia. As técnicas são maravilhosas, coloquei aqui algumas que me chamaram a atenção, né, e que eu consegui me ver pensando nelas e tendo esse tipo de mapa mental, de mindset, de perguntar o porquê do porquê, né, de vestir esses chapéus e tentar pensar com estruturas de pensamentos diferentes a cada momento, né, de sempre ver o lado positivo, né, eu aceito yes and, e aí o que eu vou fazer do anjo, né, do advogado do anjo. Se você curtiu, faz o curso, que é muito interessante. Mas o mais importante é pegar todas essas técnicas e todo o aprendizado dos cursos e trazer para a vida real. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Manda esse vídeo para um monte de gente, para artistas, para pessoas que você acha que possam aprender e se aprimorar com esses aprendizados. Dá uma curtidinha, dá um likezinho e a gente se vê aí no mundo ainda mais criativo. Muito obrigada!